Oi! Bom, gente, vamos falar agora sobre as teorias democráticas modernas, onde vai incluir os pensadores Thomas Hobbes, John Locke, Rousseau e Montesquieu, certo? Vamos começar com a perspectiva de Thomas Hobbes, certo? Thomas Hobbes, ele, ao tratar, sobre a questão da democracia, Thomas Hobbes, ele não defendia essa ideia, porque Thomas Hobbes, ele era a favor do absolutismo, que nós já vimos antes. O absolutismo com o poder concentrado na mão de uma única pessoa, que seria o líder, que seria o rei para comandar. De acordo com Hobbes, era necessário um governante, para comandar as outras pessoas, porque o ser humano possui uma essência má. Ou seja, o ser humano, em seu estado natural, onde Hobbes chamava de estado de natureza, ele possui uma essência má, onde no estado de natureza seria o estado onde não existia ainda a sociedade, ou seja, não existiam leis, o ser humano ele era completamente livre, não existia nenhuma instituição para puni-lo. Então, se não havia nenhuma instituição para aplicar punição, o ser humano, em sua plena liberdade, ele fazia o que ele quisesse. Então, de acordo com Hobbes, esse momento era um estado de guerra. Por quê? Porque o ser humano, ele é egoísta, só pensa em si. Então, no estado de natureza, eram uns matando os outros, roubando o alimento do outro, e não havia um controle. Então, o que as pessoas fizeram? Elas trocaram sua plena liberdade, ainda a existência das leis, Eles trocaram toda essa liberdade, onde eles podiam fazer o que quisessem, sem ter nenhuma instituição para puni-los. Eles trocaram isso para viver em sociedade. Então, as pessoas só vivem bem, elas só vivem de forma harmônica, porque existem as leis para controlar suas ações, porque o ser humano possui uma essência má, a essência de querer matar, destruir o outro. Então, de acordo com Hobbes, o que permite a nossa convivência pacífica com as pessoas é a existência das leis, a existência da sociedade. Por isso, a necessidade de que haja um governante para controlar essa nossa essência má, certo? Então, o contrato social, ele veio a existir de acordo com Hobbes, justamente porque o indivíduo, as pessoas, elas entraram em acordo para trocar a sua liberdade por segurança, que seria por meio da sociedade, das leis, de um governante que iria garantir isso para as pessoas, certo? Contrapondo, essa ideia de Hobbes, indo contra essa ideia, nós temos o pensador John Locke, que nós também já vimos um pouco sobre John Locke antes, John Locke, ele já acredita na democracia, em que nada mais justo do que o poder na mão do povo, porque ninguém vai saber melhor o interesse da população do que a própria população. Então, o papel do governante, de acordo com John Locke, é justamente colocar em prática aquilo que a população deseja. Esse é o papel do governante, atender aos desejos da população, aquilo que a população deseja, certo? Então, John Locke, ele é a favor da democracia, o poder concentrado na mão da população. Nós temos também o pensador Russell, que ele tem uma ideia que é oposta à ideia de Hobbes, porque enquanto Hobbes fala que o homem tem uma essência má, Rousseau vai falar que o ser humano ele vai ter uma essência boa.
e que no estado de natureza, que é o estado antes de existir a sociedade, onde o ser humano vivia na selva, nesse estado de natureza, o homem era o que Rousseau chama de o bom selvagem, porque, de acordo com Rousseau, o ser humano possui o instinto de querer ajudar o outro. Então, na selva, quando um se machucava, o outro ia lá ajudar, né? Então, trazendo isso para a nossa atualidade, né? Percebam que quando uma pessoa sofre um acidente de trânsito, por exemplo, as outras pessoas, mesmo sem conhecer aquela pessoa, elas correm para ajudar. Então, de acordo com Rousseau, isso mostra que nós temos uma essência boa. Porém, com o contrato social, com a existência da sociedade, essa bondade humana foi corrompida, né? Então, antes o ser humano possuía uma essência boa, porém a sociedade o corrompeu por meio da desigualdade, né? A partir do momento que o indivíduo cercou uma terra e falou que a terra era sua, um passou a ter, o outro passou a não ter, com o surgimento da sociedade, isso foi gerando a maldade no ser humano. Mas é algo que surgiu juntamente com o surgimento da sociedade, porque antes disso o ser humano possuía uma essência boa, certo? Então, na perspectiva de Russell, um minuto, caminhão direto nessa rua. Bom, gente, então, continuando, né? De acordo com Rousseau, a participação política, ela seria um ato de deliberação pública. O que isso quer dizer? Que, de acordo com Rousseau, a democracia só existe de fato se for uma democracia direta. Lembra que a gente estudou antes o que é democracia direta? Então, a democracia direta é a única forma de exercer de fato a vontade popular. Não tem como a democracia ser representada, porque ao ser representada ela vai acabar exercendo uma vontade individual. Então a única forma de existir a democracia seria por meio da participação de todos com uma democracia direta. E nós temos também o pensador Montesquieu, que Montesquieu já teve uma preocupação de como manter, né, a democracia. E então, de acordo com Montesquieu, a democracia só é possível se existir a divisão dos poderes. E que poderes são esses? Seria o poder executivo, legislativo e o poder judiciário. Esses poderes, eles não poderiam estar concentrados na mão de uma única pessoa, porque essa pessoa, ela poderia agir como bem entendesse, ou seja, levando em consideração os seus interesses pessoais, seus interesses individuais, né, e não o interesse da população. Então, para garantir, né, que não exista um líder absolutista que vai fazer o que bem entender, Montesquieu propôs então a divisão dos poderes, onde iria existir o poder executivo, que no caso seria o poder, né, do presidente, o poder judiciário, né, e o poder legislativo, e seria justamente por meio da divisão dos poderes que iria garantir, né, a existência da democracia, certo? Esse conteúdo, pessoal, do vídeo de hoje, quem quiser fazer a leitura, é muito importante fazer, né, vai estar nas páginas 176 a 179 do nosso livro de Sociologia, certo? Espero que tenha dado para vocês entenderem o conteúdo, certo? Próxima semana é a semana das atividades e qualquer dúvida, certo? Vocês podem perguntar. Quem quiser pode deixar comentário também aqui embaixo,
certo? Que eu vou estar respondendo para vocês, ok? Grande beijo para todos. Até a próxima aula. Tchau.